Entender quem você é vai determinar aonde você vai chegar. É lógico, se você quiser. Porque quando Deus ele faz um chamado, uma outra tradução dessa palavra chamado é convite. Todos são chamados, ou seja, todos são convidados, poucos são os escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos querem se adequar, se condicionar, se submeter à vontade de Deus. Porque Deus ele tem um desígnio, Deus ele tem uma direção para mim e para você. O que nos atrapalha é que nós temos as nossas vontades. E nem todas as vezes queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos fazer a nossa vontade, o que a gente quer. E isso atrasa e muito no processo que o próprio Deus já designou na eternidade. É o tal do livre-arbítrio. Atrapalha muito. Mas o próprio Deus, ele permite que você tenha as escolhas, para depois você não apontar o dedo e dizer que você foi obrigado. Não é assim que funcionam as coisas espirituais. Quem é inteligente, quem é sábio, ele olha para dentro dele mesmo. Ele começa a se enxergar e saber quem ele é na vida e principalmente quem ele é em Deus. E quando você descobre isso, irmãos, um leque de capacidade, de habilidades, de bênçãos também são disponibilizadas para cada um de nós. É sobre isso que eu quero falar hoje nessa palavra. Você nasceu para quê, irmão? Há várias coisas que nós podemos abordar. E eu quero trazer um texto hoje para vocês aqui, para gerar uma reflexão, para você olhar para dentro de você e ver. Pode ter certeza, irmão, você vai enxergar dentro de você a força de Deus, que pode levar você a alcançar tudo que você deseja na sua vida. E não somente isso. Estou passando por fases e dificuldades e aflições e tribulações. Se você olhar para você e saber quem você é e qual é esse chamado, esse convite que Deus tem, você vai superar essas dificuldades. A maior virtude do cristão é essa, é superar essas dificuldades. Eu sou o apóstolo Eliseu Lustosa, você é muito bem-vindo ao meu canal e muito bem-vindo também à minha página aqui do Facebook. Nós estamos aí na reta final deste propósito de oração e palavra, onde nós oramos os Salmos 91 e também dentro desses propósitos de oração nós trazemos palavras como essas aqui, para abençoar a tua vida, para enriquecer o seu dia, para edificar as pessoas. E Deus tem falado muito com muita gente. Tem pessoas que já alcançaram grandes milagres nesse propósito dos Salmos 91. São 91 vídeos orando o Salmo 91 e trazendo uma palavra. Estamos aí nos aproximando. Hoje é o número 89. Você tem a noção? Depois 90 e 91, ou seja, depois desse vídeo, só mais 2 para a gente encerrar. Mas não tem problema, você que entrou agora talvez no canal e quer pegar as ministrações, as orações passadas, você vai vir aqui nas descrições e vai procurar assim, ó, playlist desta campanha, e tem entre parênteses, tá? Tá escrito até em maiúsculo. Salmos 91, aí tem um link grande na frente, é só você clicar nesse link que você encontra todos os vídeos que já passaram deste devocional, dessa série que tem sido uma bênção, né? Estamos no finalzinho, mas tem sido uma bênção. Se inscreva já no canal, ativa o sininho das notificações. Se você está no Facebook, siga a nossa página, curta a nossa página, tá bom? E que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente.
Meus queridos, nós vamos aqui então agora para o momento de oração. Nós vamos orar os Salmos 91 e depois eu volto aqui para trazer essa palavra. Marca o seu joinha, marca o seu gostei, já deixa o like neste vídeo e vai compartilhando aí. Vamos orar? Repita assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será um escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé em alguma pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocarás e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e mostrarei a minha salvação. Amém e amém. Graça e paz, amados, eu estou aqui para fazer um convite todo especial para você estar juntamente conosco e a caravana Kavod, indo para Israel, para Jerusalém, a Terra Santa, em um dos períodos mais importantes, tanto biblicamente como espiritualmente, no período do Yom Kippur. Venha participar, vai ser bênção. Pastora, conta mais. Nós vamos sair no dia 27 de setembro de 2022. Nós vamos nos Passos de Jesus. Imagina, gente, nós vamos no Mar Morto, na Galileia, na esplanada do templo. Vai ter o batismo nas águas do Rio Jordão e vários outros lugares que vamos visitar. Eu te convido a ir conosco. Venha participar.
Meu irmão, entre em contato agora. Irmã, também com a New Genesis. É a empresa que está articulando todo esse pacote dessa viagem para você estar indo conosco. Irmãos, entre em contato, o número vai aparecer na sua tela, tanto para você ligar como você entrar em contato no WhatsApp, tá bom? Lá está parcelando de todas as formas, boleto, cartão, vai fazer de tudo para você estar conosco. Venha, porque vai ser bênção de Deus para a tua vida, tá bom? Amém. Abençoe nosso ministério, torne-se um apoiador no Facebook. Clique no link desta postagem, preencha com os dados do seu cartão e depois confirme e pronto. Glória a Deus, meus queridos, olha só, como você viu aí na edição, nós estamos indo para Israel em setembro. Eu quero convidar você para estar conosco. Entre em contato com a New Genesis. Mas eu quero também te fazer um convite nesse vídeo, um convite agora mais breve, né? Agora, nos dias 16 e 17 deste mês que iniciou, abril, nós teremos uma conferência, né? Tá chegando, irmão, um dia. Uma conferência profética aqui. Eu vou estar ministrando, apóstolo Gelson Becker vai estar ministrando, apóstolo Eric Alves e também lá de Los Angeles, dos Estados Unidos, apóstolo Juan Carlos vai estar conosco aqui. São apenas 2 dias, irmãos, apesar que vai ser um intensivão, né? No dia 16, que é o sábado, de manhã, à tarde e à noite, ministrações, o dia todo. Vamos começar ali, 8 horas já vai ter café da manhã, depois palavra, vai almoçar. Ou seja, tudo vai estar, essas despesas de almoço, café da manhã, lanche da tarde, né? Por exemplo, do sábado para o domingo as pessoas podem dormir lá, não precisa pagar hotel, a não ser que você queira, né? Porque lá é uma chácara justamente para fazer esse tipo de evento, entendeu? As pessoas vão poder dormir, descansar lá, para no domingo a gente voltar às atividades. Só que no domingo vai ser resumido, né? Café da manhã, palavra, depois almoço a gente despede o pessoal, porque muita gente vai vir de outras cidades e vai dar tempo de ir. Então, eu quero convidar você, entre em contato nesse WhatsApp que já aparece na sua tela e fale que você quer participar e venha participar, independente de onde você estiver. Se você quiser vir, irmão, está vindo gente do Nordeste já, São Paulo, Rio de Janeiro, gente daqui do interior, de Brasília, está vindo gente de quase todos os lugares do Brasil. Graças a Deus por isso. Então, dá tempo ainda, você pode entrar em contato no WhatsApp e vir participar. É uma conferência para pastores, para líderes e para obreiros, porque vai ter ministração de transferência de unção, ativação de dons espirituais, mas também é uma conferência para todo mundo. Mesmo que eu não sou obreiro, pastor, você quer vir para você estar recebendo oração, cura, libertação, vai ter ministrações de cura e libertação também. Então serve para todo mundo, para, né, todas as áreas. Eu convido você. Venha participar porque eu tenho certeza que vai ser bênção. Tá chegando, viu? E se você está assistindo esse aviso, esse anúncio depois da data, né? Desconsidere, passa isso. E agora nós vamos então aqui para a palavra. Você já marcou o joinha? Já marcou o gostei? Meus irmãos, olha, o segundo link aqui nas descrições está escrito assim, vídeos dos shots. São vídeos de 1 minuto que eu e minha esposa nós estamos fazendo. Eu e a pastora Cleise nós estamos fazendo e postando todos os dias no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, em todas essas redes sociais aqui no canal. E eu quero que você vá lá conferir esses vídeos. Aqui no YouTube, quando eu coloco nos shorts, não coloco como um vídeo principal, quando eu coloco nos shorts, eles não notificam. Então fica lá, parado lá e as pessoas vão, né? Tem um tráfego, parece, de visualização, visibilidade que o próprio YouTube cria. Não é o mesmo que o vídeo normal, entendeu? Então,
confira aí, clica nessa playlist que você vai encontrar todos os vídeos. É o segundo link nas descrições. Vídeos de shorts, aí tem um link grande na frente, você clica e encontra todos os vídeos que nós já postamos. Ok? Amados, eu tenho uma palavra aqui que eu não sei se vai dar pra gente entender tudo hoje, mas eu acho que eu vou fazer em duas partes, porque eu vou pegar aqui o gancho para amanhã e a gente também falar, que no final a gente vai terminar falando de apostasia aqui, né? E amanhã eu trago então uma palavra sobre arrependimento, porque o arrependimento é algo poderoso. Arrependimento, ele cura, ele reestabelece finanças, ele traz reconciliação familiar. Arrependimento gera uma série de bênçãos, tá? O que nós iremos ver aqui é o chamado, o propósito, a nossa identidade. Nós somos o Israel de Deus. Falamos isso aqui anteriormente, que Deus mudou o nome de Jacó. Hoje nós, em Cristo, somos o Israel de Deus, o Israel de Cristo. Então essas palavras aqui, elas servem para nós também nos dias de hoje, tá? Eu vou ler Jeremias, capítulo de número 2, do versículo 14 ao 19, tá? O 14 diz assim, ó: porventura, Israel, meu povo, nasceu para ser escravo, ou um simples servo, nascido da casa do seu senhorio, ou seja, dos seus donos? Ora, então por que se tornou uma presa fácil? A gente sabe, ou se você não sabe, eu vou informar aqui, ou lembrar você, que Jeremias é um dos profetas que está profetizando para o povo que eles estão vivendo o cativeiro na Babilônia, eles estão capturados. E esse cenário é bacana porque ele, às vezes, se encaixa no que nós estamos vivendo, um cativeiro espiritual, numa prisão espiritual. Problemas financeiros, problemas amorosos, problemas familiares, problemas de saúde, problemas espirituais. O cativeiro, ele envolve tudo, porque o cativeiro é aquilo que vem para te limitar, para não deixar você fluir, crescer, sabe? O cativeiro é isso, né? E todo mundo sabe, ou se você não sabe, eu vou refrescando a sua memória, por que eles foram para o cativeiro? Como eu disse, eu vou terminar falando sobre apostasia, e foi isso. Sempre foi esse o motivo. Eles deixaram a fé, deixaram os caminhos do Senhor para viver os seus caminhos. Por isso que eu falei no início do vídeo, na introdução. Quando eu e você, meu irmão, nós queremos fazer só a nossa vontade, você já não se torna tão útil para os propósitos de Deus. Porque, na verdade, nós nascemos. Você nasceu para entrar, se alinhar ao propósito de Deus. Porque Deus, irmãos, ele pode ser um amigo, sim. É bom ter Deus como amigo, aquele amigo que nos dá um conselho. Mas muito mais do que amigo, ele é um pai. Nós saímos das entranhas de Deus. E o pai tem autoridade que o amigo não tem. O pai, às vezes ele fala pesado, duro, mas é que vai moldar o caráter desse filho. É o peso das palavras do pai, como o pai se relaciona com esse filho. Então, no começo do texto aqui, já tem a pergunta: porventura Israel, meu povo, nasceu para ser escravo? Eles estavam escravos na Babilônia. Ou um simples servo, que também é a palavra para escravo, na casa do seu senhorio? Não é isso.
Olha, irmãos, por mais que Deus ele tinha uma relação com o seu povo, e é uma relação onde o povo tinha liberdade de prosperar, de alcançar, de conquistar, que não era o que o mundo ou as outras nações, como aqui no caso o cativeiro da Babilônia, não é isso. Porque aqui no cativeiro da Babilônia, eles estão escravos e a sua liberdade cerceada, privados da sua liberdade. Mas quando eles estavam fazendo a vontade de Deus, eles tinham livre acesso para fazer o que quiserem. Então isso já mostra que, ao contrário do que muitos pensam, Deus ele não quer que a pessoa vire aquele robô, aquele escravo. Não, porque nós temos que se submeter à vontade dele, ele que manda na nossa vida. Não, não, irmão, você que ao longo do processo de caminhar com Deus, você vai entender que as suas escolhas são muitas vezes falhas, erradas. E as consequências dessas escolhas são terríveis e tem algumas coisas aí irreversíveis, que não mudam mais. O impacto delas vão ser para sempre. Aí você fala assim, em vez de viver a minha vontade, e eu sempre dou com a cara na parede, sempre dá alguma coisa errada, vou viver a vontade de Deus. Por mais que tenha hora que eu reclamo que não quero viver, vou viver a vontade de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. É uma consciência, é um estado de consciência que você vai adquirir ao longo de caminhar com Deus. Porque Ele sabe, Ele é um Pai, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. A gente pensa, imagina que sabe o que é melhor para a gente. E não é. Nem todos os caminhos aos nossos olhos, que a gente olha assim e diz, não, é muito bom isso. Ali pode estar escondido uma armadilha. Olha a pergunta. Por acaso, porventura, Israel, meu povo, nasceu para ser escravo? Você não nasceu para ser escravo. É interessante que nós entendemos agora que nós temos dois nascimentos, o nascimento de mãe, nascimento natural. E quando nós vamos para a fé, aceitamos Jesus, nós temos ali o novo nascimento. E esse novo nascimento nos dá uma nova identidade. Por que eu falei sobre identidade e estou falando sobre identidade agora? Porque é saber quem você é. Quando você sabe quem você é, essa identidade, quando ela é descoberta, ela pode te levar a lugares que você nem imagina. Ela abre os horizontes para você conquistar, quando você entende quem você é. Quando Deus fala aqui, por acaso Israel nasceu para ser escravo? O escravo, se fosse para isso, ele estava no lugar certo. O que o escravo faz? Serve. Em que situação que o escravo está? Preso, dominado. Mas eles não nasceram para ser isso. Mas as escolhas, eles achando que era melhor para eles, levaram, conduziram eles a estar nessa condição. Eles estavam agora numa condição que não era para eles estarem. Você consegue me entender? Então, quando você sai do centro da vontade de Deus, para as suas escolhas, para o seu caminho, para você achar o que é melhor para você, pensando você que sabe o que é melhor para você, imaginando você que sabe o que é melhor para você, aquele projeto, aquele plano, aquele destino que Deus deu para você quando te deu a identidade. Que identidade? Nós temos várias. Você é filho de Deus, você é herdeiro, co-herdeiro, você é rei dos reis, junto com Ele. Que é a mesma... Jesus nos colocou, irmãos, na mesma condição que Ele. Tá? Quando a Bíblia fala que você é herdeiro do reino e co-herdeiro com Cristo,
O Deus, ele é tão... Isso é tão louco, irmão, que herdeiro é uma coisa, co-herdeiro é outra totalmente diferente. Quando a Bíblia chama a gente de co-herdeiro, é herdar junto. Quer dizer que o legítimo, que é Jesus, o filho legítimo, ele deixou, ele permitiu, ele quis que o mesmo nível de bênção, de glória, de exaltação, de poder que ele tinha direito, como filho legítimo de Deus, ele deu para a gente. Então nós somos co-herdeiro. O mesmo que Deus deu para o seu filho Jesus, ele nos dá. Inclusive, níveis de autoridade de governar sobre as nações. Inclusive, uma das promessas lá em Apocalipse, ao que vencer, dar-te-ei as nações. Então, nós também temos esse chamado para ser rei de reis, entendeu? Junto com ele, não é separado, não é ausente. E isso acontece quando você está alinhado. A sua identidade, você sabe quem você é. Então, automaticamente, quando você sabe quem você é em Deus, isso abre os horizontes. Se eu sou isso, então eu vou chegar até lá. Não é o caso aqui. Imagina eles com essa identidade, sabendo, não, nós somos reis. Mas nós tomamos outro caminho, outra atitude. E aonde a gente chegou agora? Estou escravo. Não é isso. E por que eles chegaram a essa condição? E Deus, quando ele fala aqui através do profeta Jeremias, ele está tentando despertar essa memória. Por acaso Israel, meu povo, foi chamado ou nasceu para ser escravo? Em outras palavras, Deus, eu não gerei eles, eu não dei a luz a eles, eu não concebi esse povo mediante a uma promessa, a um ventre estéril, que no caso era o ventre de Sara. Eu não concebi esse povo, eu não fiz uma aliança com eles para eles serem escravos. Era o contrário, é para eles dominarem. E olha, irmão, a situação deles. Irmão, irmã, independente da circunstância, independente da situação que você está vivendo, ruim. Ai, pastor, sou vítima de feitiçaria, de bruxaria, na minha vida é um azar, é as coisas tudo difícil, é uma doença aiada, né? A gente fala assim. É uma doença atrás da outra, é uma situação ruim atrás da outra. Não sei o que Deus quer de mim. Existem muitas identidades que você tem que descobrir. E muitas que já foram reveladas, mas você não entende quem você é. Porque quem você é determina o que você tem que fazer. Como você vai fazer, aí são estratégias que você tem que tomar. Quando eu entendi o que eu deveria fazer na igreja, no meu chamado, no corpo de Cristo, e eu comecei a desenvolver, e me colocar, e buscar, e estudar, Deus, ele tem abençoado. Não é fácil? Não. É difícil? É trabalhoso também. Mas quando você entende, quando você sabe quem você é, você chega lá. Se você entender que você não nasceu para ser um escravo de pecado, de drogas, de miséria, de doenças, quando você muda isso dentro da sua cabeça, são os primeiros passos. Porque depois, com essa identidade, com este chamado, com este convite, com essa convicção, as coisas começam a mudar. Você já começa a olhar para si. Por que o diabo quer fazer com você nesse vale, nessa tribulação, nessa tormenta que você está vivendo? É olhar para você e dizer, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou um sofredor, eu só nasci para sofrer, eu sou isso, eu sou aquilo outro.
E hoje, então, irmãos, nessa geração que nós estamos vivendo dentro do mimimi, do vitimismo, ah, não, você nasceu assim, ah, você é assim mesmo, se aceite, e não sei o quê, e pá. Um monte de identidades torcidas. E gente frágil. Não aprenderam nada com aquilo que Jesus passou, sofreu e disse, vocês vão passar também, mas vocês vão vencer. A maior dor, o maior peso eu já venci. Agora é com vocês. Então olhe para dentro de você. Eu vou dar exemplos simples aqui. Você é um esposo, você é uma esposa. Qual é a sua posição dentro de um casamento, de um relacionamento? Sabe por que às vezes não dá certo um relacionamento? Porque a posição das pessoas estão errada. Com a identidade, você é um casado, então tem atitudes de casado que você não pode praticar. Ah, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, está no ministério, tem atitudes e posicionamentos, uns que você tem que abordar e outros que você não pode, por causa dessa identidade. Existem situações que o inimigo quer colocar sobre você. Ele quer vir sobre você, impor sobre a sua vida, como os babilônicos estão fazendo com Israel aqui, impondo essa escravidão para eles. Você não deve aceitar isso, porque não é o seu chamado. Não é aquilo que Deus tem para você. Então você começa a lutar, a reagir contra isso. E começar a falar, Deus, eu não nasci de novo, eu não nasci da água e do Espírito para viver essa situação. Eu vou me levantar. Pois bem, é isso que eu quero que você entenda neste vídeo de hoje. Você é muito mais do que você mesmo pensa. E você não é o que o diabo diz que você é. O diabo é que fica falando na tua cabeça. Não, você é assim mesmo, você não vai vencer esse pecado, essa coisa sua mesmo, é do ser humano. Não, essa impureza, não, é esse, aquilo, outro. Não, é porque você é fraco mesmo, você não tem dom para mexer com isso. Irmãos, eu vou falar do meu testemunho pessoal. Em relação ao que eu estou fazendo agora, se você não crê, eu quero que você creia. Eu detestava, não sei se é uma herança brasileira, mas às vezes eu penso que é. Que eu vejo tem muita gente da minha família, não sei se é algo cultural, pode ser também cultural, e é cultural, né? Não gostava de ler, de estudar. Era um bom aluno, tinha uma cabeça boa, mas não queria saber disso. Acho que quase como uma maioria dos brasileiros queria era bagunça, festa, amizade. E fui muito ruim em certo tempo nos estudos, na escola, porque não era interessante para mim, certo? Não é à toa que quando eu voltei para Jesus, ali com uns 18 para 19 anos, que eu voltei aí para a igreja novamente, aquela fase de adolescente, rebelde, aquela coisa passou e eu comecei a entender a vida de uma forma diferente, não vou melhorar, não dá para continuar assim. Até voltei a estudar para terminar o 2º grau. Só para você ter a noção. Foi anos, às vezes, indo para o colégio e para os cultos. Outra coisa, eu pegava a Bíblia, irmão, os 2 primeiros anos meu na igreja, depois dessa volta, que eu pegava a Bíblia, irmão, eu não entendia absolutamente nada e não tinha interesse nenhum. 2 anos assim que sabia, pescava uma coisa ou outra ali, e ouvindo palavras, ministrações, mas aquilo não entrava na minha cabeça. E eu lembro muito bem que quando eu buscando o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, né? Depois que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, junto com a evidência de falar em línguas, naquele dia, eu comecei a ter sede de ler a palavra. E diante de Deus, irmãos, a capacidade
cognitiva que eu não tinha, eu comecei a ter. Eu comecei a ler e entender agora. Mas, muitas vezes aqui não tinha interesse nenhum. E meu cérebro, não, tenho certeza que criou outras conexões. Porque agora, mas também, né, a gente recebe e não fica parado. E quanto mais você desenvolve, mais lê, mais busca, mais não tinha. Então, ou seja, eu não tinha aquilo. Mas por causa do chamado que Deus tem para mim, Ele me deu, Ele ativou isso no meu espírito. O diabo é o contrário. Talvez você está vivendo uma situação que você não tem aquela capacidade. E o diabo está vendo, eu estou te convencendo que você não é capaz disso. Você não é capaz de abrir uma empresa, de administrar, de isso, e você vai se convencendo. Passa anos e anos e perde tempo. Porque o diabo colocou, porque você é pobre, porque você é isso, porque você é inculto, que você é um monte de desculpa. E às vezes a gente dá ouvido para isso e não busca em Deus, não acredita que o milagre... E eu vou te contar, para mim isso é milagre, irmão. Isso é algo sobrenatural que aconteceu comigo. Deu de uma hora para outra começar a entender a Bíblia e ser a pessoa que eu sou hoje. Eu sei que ainda, talvez se eu tiver tempo ainda, eu vou entrar na faculdade de teologia, apesar que eu, às vezes, dou aula para professor de teologia. É lógico, tem muitas coisas que eles ensinam que eu não devo saber, eu sei e desenvolvo de uma outra forma, entendeu? Mas quem me ouve pregar e ministrar nas igrejas que eu vou, estou cansado de ouvir isso. Gente, professor de universidade, me parar e perguntar, meu Deus, que entendimento é esse e tal, e começar. E ali a pessoa descobre que eu não tenho curso teológico. Não fiz curso teológico. E como que você desenvolve a sua mente? Eu falo, Deus, irmão. Eu estou te dando esse exemplo porque aquilo que não tem, Deus pode dar. A capacidade que você não tem, ela vem de Deus. Então não deixe o diabo te convencer que você nasceu assim, vai morrer assim, vai continuar nessa mesma situação, no seu casamento, com seus filhos, na vida amorosa, na finanças, no ministério, na saúde. Não, irmão. Quando você olha para você e sabe que Deus te fez um convite, Ele disponibiliza tudo que precisa para você chegar onde que Ele quer que você chegue. Ele tem uma determinação. Eu ouvia, quando eu era criança, profeta dizendo, você vai para os 4 cantos, eu não tinha noção, dos 4 cantos dessa terra, pregar. Eu pensava, meu Deus, isso é impossível. Não tinha estudo, não saber nem de igreja, de nada. Mas Deus já tinha, então Ele disponibiliza. O segredo é estar neste caminho. E isso é uma posição interior de querer caminhar com Deus. Eu não estou falando de você ser um religioso, de você inventar normas, doutrinas, coisas que você mesmo vai se prender. Eu estou falando de você obedecer a Deus e fazer a vontade dEle, como Ele quer, da forma que Ele quer, entender o que Ele quer e ir adiante. Fiquei só em um versículo, né? E já foi o tempo quase todo. Eu vou ler só o 15 e amanhã a gente continua, então. Para a gente falar mais, até chegar aqui na parte da apostasia e eu já dou uma palavra sobre o arrependimento. E depois nós finaliza. Olha aqui. O versículo 15 diz assim. Eu vou ler o final do 14 para você entender. Ora, então, porque foi que se tornou uma presa fácil? Por que vocês se tornaram uma presa fácil? Vocês não eram uma presa fácil. Ninguém capturava ou pegava vocês de surpresa. Por quê, irmãos? Porque eles eram atentos. Atentos ao quê? À voz do Senhor. Ó, o inimigo está ali, cuidado, não faz isso. Obedecia. A partir do momento que eles não dão essa atenção para o Senhor, que antecede os passos deles, eles são presa fácil.
A partir do momento que você não é guiado pela voz do Espírito Santo, que você não tem essa instrumentalidade, você vai caminhar. Mas você pode cair numa cilada, num buraco que o inimigo está armando para você cair, parar dentro de um cativeiro como eles pararam aqui. E aí? Vale a pena? Inclusive no final aqui, o versículo 19 fala isso, entendeu? É a mesma coisa dele estar falando, valeu a pena abandonar a Deus? Não vale, tá? Aí o texto diz o seguinte, o 15, de leões que rugem e urram contra eles, ou seja, presa fácil ou frágil, de leões que rugem e urram contra eles, reduziram a desolação a sua terra. Isso não acontecia. As suas cidades foram queimadas e as deixaram completamente desoladas e desertas. Tudo isso aconteceu, irmão. Estava acontecendo porque eles saíram do foco. Acontece muito disso, a pessoa saber qual é o chamado, quem ele é em Deus, mas mesmo assim querer caminhar num caminho de apostasia, de abandonar a Deus, a fé, ou aquela identidade, para optar por uma identidade que ele acha que agora tem, ou que o inimigo enganou ele. Tem um monte de gente assim. E hoje é o mimimi, é o vitimismo. No meio do nosso povo, dos crentes, quantidade de cantor, ministro, pastor, em pecados, alguns assumindo agora a ser parte daquele movimento que vocês sabem aí, da perversidade sexual. Aí, como eles agora assumiram essa parte, e vê alguns atacando e falando veementemente contra eles, eles se doem, né? Mas não vê que eles usufruíram de tudo antes, de dinheiro, de viagem, de posições. Então, agora que eles tomaram uma nova caminhada, eles querem que ainda continue todo mundo aceitando o que não é aceitável nem pelo Senhor. É a pessoa tomando o seu próprio caminho. Aí quando dá tudo errado, se brincar ainda quer culpar os crentes e o próprio Deus, mas não olha para ele que foi as escolhas dele. Ah, mas aí eu tenho que reprimir quem eu sou. E quem disse para você que você é isso? Há muitos anos atrás, o inimigo convencia a minha cabeça, Javier. Quando eu estava lá, junto com os bandidos, com os maloqueiros, com gente da pesada, não, você é o bandido, você é isso. E do meio que eu estava, irmão, vocês sabem que eu me converti, eu vim para a igreja, eu era do rap, do hip hop, que é um dos movimentos mais ideológicos, eles fazem a cabeça da pessoa, irmão. Mais ideológico que tem. É para fazer a cabeça. Para botar uns contra os outros mesmo. Então imagina isso. Só Deus que pode libertar alguém de uma ideologia assim. Entendeu? Só Deus para tirar essas engrenagens satânicas e malignas. Não vou ser isso. Não é isso que Deus quer para mim. Às vezes eu acho que é isso que Deus quer para mim. Mas eu estou enganado. Então tem muita gente no engano. Mas eu oro agora para que o Espírito Santo de Deus ele vá até você e traga agora arrependimento, aquebrantamento. Que o Espírito Santo produza dentro do seu coração o fruto digno de arrependimento. Esse processo da metanoia, do arrependimento, ele aconteça. E muito mais do que isso, como eu falei de capacidade, de identidade, eu quero que Deus ele
capacite você, qualifique você. Para isso ele vai moldar você, ele vai tirar algumas coisas, vai cortar muita coisa. Mas que tudo seja para o seu melhor. Coisas que você precisa no seu cérebro, na sua parte cognitiva, nas suas habilidades, que o Senhor te dê agora. Que o Senhor capacite você agora. Que o Senhor faça com que todos os recursos, irmãos. E quando eu falo recursos, não é só dinheiro, se precisar ele manda também. Mas recursos financeiros, sim. Mas recursos espirituais. Novas hierarquias de anjos, nova autoridade espiritual. Recursos, pessoas, venha pessoas. Recursos intelectuais, venha. Planos, estratégias, metas, ideias, venha. Sabedoria, entendimento, inteligência, que venha esses recursos. Mas o segredo está em você estar neste caminho. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Creia e toma posse, em nome de Jesus. Marque seu joinha, se eu gostei, deixe seu like. Amanhã nós continuamos nesse texto aqui. Nós vamos falar sobre o 16, o 17. Inclusive o versículo 16, depois vocês podem ler aí, que amanhã a gente continua. Fala assim, ó. Até mesmo os homens de Mênfis e de Dáfnis, eram duas cidades egípcias. Olha o que ele diz o texto. Racharam-te a cabeça. Você vai ver o que é isso. O que significa essa expressão? Racharam-te a cabeça. É forte. Isso tudo tem a ver com o que eu falei agora, do inimigo gerar uma outra identidade. Quando rasparam ou racharam a cabeça daquele povo, é para dar uma outra identidade. É isso que o diabo tem feito. Ele quer dar uma outra identidade para você, que vai te levar para o fracasso, para a derrota, para a destruição, para um monte de coisas ruins. Mas com essa ajuda, com essa mensagem, com essa palavra, eu quero que você tome o caminho novamente. Um caminho de paz, de prosperidade, de alegria. Caminho apertado, é estreito, mas você vai passar, vai vencer. E daqui a um tempo eu vou ver o seu testemunho de vitória. Eu creio. Amanhã a gente continua. Deus te abençoe, um forte abraço, um beijo no seu coração.